Então hoje nós vamos dar continuidade à nossa sequência de 31 vídeos sobre implantação de sistema SCADA para distribuidoras de gás natural. Quais são os 3 passos para eu afundar um projeto? Oi, estamos de volta para o nosso segundo episódio da série de implantação de sistemas SCADA. Hoje nós vamos falar três passos para você afundar o seu projeto. Primeiro passo para se afundar o projeto, encarar ele como uma tarefa normal. Coisas do tipo, precisamos finalizar isso antes do fim do ano, me envia aí um orçamento que eu estou precisando ver como é que é, vamos fazer uma POC para a gente ver aí se isso daí funciona, ver como funciona e tal. São o primeiro passo para você afundar o projeto. Por quê? Porque você não está tratando ele como um projeto, é diferente de temos que resolver esse problema, ele realmente existe? Ou qual é o problema real? Esse problema do operador, esse problema é do técnico, esse problema é de todos. Todos estão envolvidos e todos devem ser ouvidos. Então, para não cair no erro, para não acabar afundando o projeto por falta de clareza, procure sempre saber qual é o problema que você quer resolver, o que é o objetivo do projeto. E quem conhece desse assunto? Quem é que vai lá resolver isso daí? Se eu tenho um pessoal interno qualificado, eu posso montar uma especificação. Se eu não tenho, pode falar com os fornecedores, mais de um, conversa com vários fornecedores diferentes, para que eles também contribuam com uma solução. Ao invés de simplesmente fazer um POC, não, fazer uma especificação e fazer um POC de uma forma ordenada, ou seja, eu só posso fazer uma prova de conceito se eu tiver o conceito já pré-determinado. É claro que o POC ele vai modificar a especificação sem dúvida nenhuma, mas no sentido de melhorar a especificação e não no sentido de estar buscando alguma coisa que não se sabe o que é. Segundo passo para se afundar o projeto, não adotar a tecnologia adequada. Se dependesse só do gerenciamento de projeto, a gente não precisava de engenheiro, técnico, analista, nem nada. Bastaria eu ter um gerente de projeto, A gente precisa trabalhar também a questão técnica. E essa questão técnica passa por identificar se o sistema é proprietário. Não tem problema nenhum ele ser proprietário. A gente tem aí alguns exemplos de sistemas proprietários que funcionam muito bem e que quando você usa um sistema proprietário, se você precisar substituir, ou você vai substituir pelo detentor desse sistema proprietário, ou você vai substituir o sistema todo. E não tem problema nenhum em substituir o sistema todo, de acordo com o que você encarar que é o seu sistema. Vamos dar um exemplo. Eu estou usando corretores da Mercury. Obviamente que se eu tiver um problema aqui, ou se eu precisar trocar a bateria desse Mercury, eu vou conseguir com quem? Com a Mercury. E se eu tiver que trocar o modem? Eu vou ter que trocar o modem da Mercury, que agora é Rono, tá ok? Significa que se eu tenho um equipamento de qualidade, que eu encaro isso como um fator de valor, eu posso usar esse sistema. Mas e se a Mercury começar a cobrar muito pelo modem, pela bateria? Não tem problema, eu troco o meu sistema, ou seja, eu tiro o meu computador de vazão inteiro e coloco um outro. A mesma coisa vale para os sistemas. Se ele for aberto de um único fornecedor, também não tem problema nenhum, mas peça sempre o código-fonte dele, porque aí, se esse único fornecedor desaparece do mercado, e aí eu não estou falando só de empresas pequenas, a gente tem exemplos muito fortes de empresas grandes que descontinuam uma linha de produto ou de software. Então, fique sempre atento aos sistemas que são disponibilizados. Detalhe, se for uma empresa grande que disponibiliza, dificilmente ela disponibilizará o código-fonte do programa. Então, tem que ficar muito de olho se isso daí realmente vai ter continuidade. Sistema ou software, ou seja, do que a gente está falando? Eu vou colocar um sistema SCADA, mas se for só um software SCADA e eu precisar de um outro software para comunicação com modem, para comunicação de protocolos como Enron, para recuperação de histórico, para um outro software para envio de e-mail, e existem muitos softwares, principalmente, que são fornecidos por empresas que não são um sistema, eles são só o software SCADA. Integração do software SCADA
com o restante das coisas que você tem. Você tem eletrocorretores, tem modems, tem odorizadoras, né? E como que eu vou integrar isso? Os softwares tradicionais de escada, eles são feitos para a indústria. Isso nós vamos tratar no tema de amanhã. Qual é a diferença e por que que muitos projetos fracassam? Porque eu considero o uso de uma coisa que já existe, como um software, por exemplo, feito para processos locais, como uma indústria, uma manufatura, e tento adaptar esse software para a distribuidora. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que ele vai funcionar adaptado, ou seja, vai ser muito dispendioso, muito caro, vai envolver muito tempo, pode acontecer inclusive desse projeto não ficar pronto a tempo. Por quê? Porque tem muito código de programação. Vocês já ouviram falar do pessoal que implementa ERP, que às vezes o código que é necessário colocar é maior do que o código original do produto, né? Então, aqui acontece a mesma coisa. Se o seu software escada precisa ter tantos scripts a ponto dele ficar tão complexo que só quem colocou aqueles scripts sabe dar manutenção naquilo, é porque tem alguma coisa errada. É porque você está adaptando demais uma solução que deveria ser apropriada para aquela necessidade sua. Quando você pensa assim, eu vou usar o sistema X, e o sistema X, na verdade, é só um software, você percebe que você precisa do outro sistema Y, sistema Z e tal. E se isso conversar, aí vem a parte da integração, ótimo, não tem problema, seu projeto vai ter sucesso. Agora, se isso não conversar, e a gente tem aí zilhões de casos de clientes que estão com dados que não conseguem trabalhar esses dados. Por quê? Porque eles estão fechados lá dentro do software, né? Então isso não é um sistema, isso é só mais um software. Esse sistema é adequado para o que eu preciso ou ele é adaptado para o que eu preciso? É importante analisar se existe um ecossistema por trás da plataforma ou da solução a ser implantada. O que é um ecossistema? É um grupo que dá suporte à sua solução. Por exemplo, a minha solução é o iPhone. Ela é proprietária, ela é só da Apple, mas existe uma comunidade, existem empresas que desenvolvem para o iPhone, softwares para isso, existe gente que sabe usar, existe gente que sabe dar manutenção. A mesma coisa vale para o Android, existe uma comunidade. Se o seu sistema ele é proprietário ou não, ou ele é parcialmente proprietário, não tem problema nenhum, desde que você entenda quais são as partes deles que são proprietárias. Se você fizer isso, você consegue modularizar o seu sistema de forma que cada módulo converse com o outro, independente de quem é o proprietário de um determinado módulo. Vamos dar um exemplo. Eu tenho aqui um eletrocorretor que é da Mercury Honeywell, né? E se eu tiver um outro eletrocorretor que seja o Chartu ou que seja o Chorus, né? São corretores proprietários, não são? São, ok. Mas se eu tiver um modem externo que converse com eles, então eu tenho um módulo de comunicação separado do meu módulo de medição. Ao passo que se eu tiver um módulo de comunicação integrado, como é o caso desse modem da própria Honeywell Mercury, que fica dentro do equipamento, eu tenho vantagem, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu não preciso mais do modem, porque o equipamento fica mais compacto, porque ele pode comunicar sem precisar bateria externa, alimentação externa de painel solar, só com a bateria interna dele. Porém, se eu tiver algum problema com esse modem, eu só vou comprar ele da Honeywell. Tem problema? Se a Honeywell começar a fazer o preço muito alto, eu simplesmente troco esse conjunto e coloco um outro eletrocorretor com outro modem. O fato é que eu estou modularizando isso. Na medida do possível, eu deixo ele em módulos separados, mas quando eu precisar juntar um componente com outro para formar um módulo maior, eu tenho consciência de que esse meu módulo maior vai ter um valor agregado maior, vai me trazer uma solução melhor para uma determinada situação, porém eu tenho ainda a capacidade de substituição desse módulo por outro. Então o segundo passo para afundar um projeto é não prestar atenção na tecnologia que vai ser usada, ou então se ludibriar, né, com aquela tecnologia, né,
um messias. Oh, essa tecnologia é fantástica, resolve todos os problemas de todo mundo, tal, né? Ficar de olho para ver se realmente ela é tão fantástica assim. Terceiro ponto, projeto. Eu não tenho um critério de implantação, eu já começo aí fazendo. As reuniões, elas não têm pauta e elas não têm uma ata depois que defina as ações que são feitas. Já que eu estou colocando um modem, então eu quero colocar o Wi-Fi. Já que eu estou colocando Wi-Fi, eu quero pôr câmera. Já que eu estou colocando câmera, eu quero um sistema de comunicação completo. E o jaque vai indo longe e sai completamente das especificações. Cuidado com o jaque. Ferramentas de trabalho. Se as suas ferramentas no projeto forem Excel e e-mail, cuidado, são ferramentas excelentes, a comunicação é um dos principais pontos do gerenciamento de projeto, mas elas são ferramentas que desatualizam e que pode gerar muita confusão. Por quê? Porque eu não sei se um e-mail foi, se esse e-mail está mais atualizado, se aquela versão do documento do Excel é a mais nova ou é a mais antiga, ou existe uma outra mais nova que alguém já fez. Então, ao invés disso daqui, vamos fazer primeiro uma implantação escalonada. O que é isso? Eu estou com uma solução nova, testo primeiro em 2, 3 pontos. Estou com um mapa novo, Modbus, testo primeiro em algumas estações, para aí sim, depois de uma semana, vendo que funcionou direitinho, eu implanto em escala. Disciplina nas reuniões, que elas sejam frequentes, que elas tenham periodicidade, que elas sejam documentadas, que todos os outros processos importantes sejam documentados, que exista aprovação para depois ficar claro o que é para ser feito e o que não é para ser feito, mas sobretudo que isso seja feito de uma forma bem rápida, bem direta, sem muita documentação, ou seja, ela precisa ser bem adequada. E já que o jaque sempre existe, né? Tudo bem, não tem problema se a gente documentar isso também. Para isso existe uma ferramenta chamada Change Request, que é um formulário simples, uma página. Vou mostrar aí um exemplo desse formulário para vocês. Então tá aí o formulário de Change Request na prática, né? E por fim, ferramentas, ao invés de ficar restrito a algumas ferramentas que limitam o projeto, em relação ao alcance, em relação à versão que está sendo usada, esse tipo de coisa, procurar usar ferramentas em nuvem. Nós vamos então mostrar alguns tipos de ferramenta em nuvem também. Terceiro passo para afundar um projeto, levar o projeto sem disciplina.